Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Pessoal da mídia, eu estou na NVI, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Vai dizer assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua queda. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela tua palavra, Jesus. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Jesus, e é debaixo dela que nós queremos andar, Pai. Nós te pedimos, Jesus, que o Senhor fale conosco de maneira profunda, Pai, que o teu Espírito Santo fale conosco de maneira singular, individual, particular a cada um de nós aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, leva, Senhor, cativo todo o nosso pensamento a Ti nesse momento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos aqui no final do Sermão da Montanha, amém? Sermão do Monte. E a gente vê Jesus terminando esse sermão não com uma poesia, não com um hino, mas como uma advertência. Jesus, na verdade, ele encerra esse sermão com uma denúncia. Que denúncia, pastora? Sim, uma denúncia. Ele está dizendo que é possível você frequentar a casa de Deus, que é possível ouvir a palavra, que é possível ir aos cultos, que é possível cantar, levantar as mãos, bater palma, dizer amém, e mesmo assim você estar construindo a sua casa sobre a areia. Jesus está dizendo, queridos, nessa parábola, que existem dois tipos de casas: a casa construída sobre a rocha, que o alicerce é a rocha, e a casa construída sobre a areia, que o alicerce é a areia. Ele está falando aqui de duas casas, ele está falando de dois tipos de crente, ele não está falando de um crente e um descrente, amém? Ele está falando de dois tipos de pessoas que ouvem. Então, queridos, essa parábola é um juízo contra a religião vazia, contra a fé decorativa, amém? Ela é uma advertência para nós quando não praticamos aquilo que não ouvimos. E a primeira coisa, queridos, que nós vemos aqui Jesus trazendo a nós é que ouvir não é o bastante. Eu quero trazer 5 verdades para vocês, muito básicas, mas que nós precisamos ser relembrados diariamente, amém? E a primeira verdade que eu trago aqui, através desse texto, queridos, de Jesus, é que ele está falando que ouvir não é o bastante. Ele está falando aqui que você pode conhecer de cabo a rabo, saber decorado, saber todos os nomes das mulheres de Salomão. Nem tá na Bíblia isso. Mas você pode saber os nomes mais difíceis, a genealogia de Jesus inteirinha. Mas se você não pratica as verdades do Evangelho,
você está construindo a sua casa sobre a areia. Ele está falando aqui, ei, não basta você conhecer. Não basta você frequentar a igreja, você saber versículo de cor, você ter a palavra aberta lá no Salmo 91 em cima da sua estante, amém? Você precisa praticar. Você precisa fazer aquilo que diz o verso 1 do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você quer descanso para sua alma? Você quer descanso para o seu coração? Eu quero descanso para minha alma, descanso para o meu coração. E sabe aonde a gente encontra isso? Em Jesus. Ele é a rocha. Ele é o firme fundamento. Ele é o cabeça da igreja. E a gente encontra esse descanso. Que Jesus fala, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. A gente encontra esse descanso, queridos, em Jesus. E esse descanso em Jesus é quando você ouve a palavra dele. Essa palavra mexe com o seu coração. Mas não fica só por isso, você pratica. Você obedece. Aqui, a primeira lição para nós é que muitas vezes a falta de paz, a falta de alívio, a falta de contentamento, de descanso, é porque em muitas coisas, em muitas áreas da nossa vida, nós temos ouvido, mas não temos praticado. É porque em muitas áreas da nossa vida a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não está fazendo. E isso rouba a nossa paz. Porque nós temos conhecimento. E muitas vezes esse conhecimento é um conhecimento não utilizado. E aqui Jesus está falando, ei, você quer construir a sua casa sobre a rocha? Você quer estar firme? Você quer esse descanso que eu tenho para você? Seja alguém praticante da palavra. Seja alguém praticante da palavra. Porque o crente que ele ouve, mas ele não obedece, queridos, ele é igual uma casa bonita, mas que se bater um vento ela pode cair. O salmista Davi fala assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente precisa, queridos, guardar a palavra no nosso coração. E guardar a palavra no nosso coração é: Senhor, me ajuda a praticar ela todos os dias. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a colocar em prática todos os dias, no meu dia a dia, Jesus. Não espera, querido, o dia mau chegar. Não espera a tempestade chegar para você fazer aquilo que você sabe que precisa fazer. E eu sei que enquanto eu falo, o Espírito Santo de Deus ministra algo na sua mente, no seu coração agora. Sabe, esse pensamento que acabou de passar na sua cabeça é o Espírito Santo de Deus te dizendo: é isso aqui mesmo que eu estou falando com você. Se tu falou agora, meu Deus, coisa da minha cabeça, estou viajando, não é não. É o Espírito Santo de Deus ministrando ao seu coração. Porque enquanto nós pregamos a palavra, queridos, eu sou só um instrumento aqui, eu sou só um vaso de barro. O Espírito Santo de Deus está falando no meio da igreja. Ele está sussurrando no seu ouvido. Abra o seu coração. Ele quer falar com você. A segunda verdade, então a primeira verdade que nós temos, queridos, é que ouvir não é o bastante. A segunda verdade que nós temos é que fundamento firme não aparece, mas sustenta. Amém? Quando a gente fala de fundamento, a gente está falando daquilo que fica debaixo do prédio. Eu não sou construtora, não sou arquiteta, não entendo nada, mas uma
boa parte do tempo que eu estou no meu apartamento, eu fiquei vendo a construção do apartamento da frente, do edifício da frente. E eles passaram muito tempo no fundamento. Batendo estaca, as sapatas, né? Alguma coisa eu sei. Concretando. Perfurando o solo. Passaram muito tempo no fundamento. Muito tempo. Para depois começar a aparecer aquele edifício lindo que está ali hoje. Sabe, queridos? Quando a gente fala de fundamento, a gente fala daquilo que está escondido. A gente está falando daquilo que ninguém vê. A gente está falando da sua vida de oração diária, que o teu pastor não vê, o teu líder não vê. A gente está falando da sua vida de leitura bíblica diária. A gente está falando do seu não diário, as vontades do seu coração. A gente está falando disso. A gente está falando do processo que o Espírito Santo de Deus está realizando na sua vida dia após dia. Que talvez você olhe e fale, meu Deus, parece que não está acontecendo nada. Tá, mas está debaixo da terra. E isso que está sendo escondido, isso que está sendo construído debaixo da terra é o que vai te solidificar para aquilo que vai aparecer. Deus não dá palco, queridos, para quem não tem fundamento. Para quem não cresce primeiro no secreto. Para quem não cresce primeiro no escuro. Ele quer trabalhar as suas raízes. Existe uma árvore nos Estados Unidos, eu não vou saber agora a cidade exata, que existem aquelas sequoias. Vocês já ouviram falar daquela árvore chamada sequoia? Ela é gigantesca. Ela é muito grande. Mas aquela árvore, ela passa pelo menos 1 ano só crescendo para baixo depois que ela é plantada. Então você planta e você não vê nada. Parece que nada está acontecendo. Mas dia após dia as raízes delas estão se infiltrando no solo. E quanto mais essas raízes se aprofundam, mais forte essa árvore se torna mais tarde. O Senhor está enraizando você. E nesse processo Ele quer olhar e dizer para você: ei, deixa eu expor as suas raízes. Deixa eu limpar elas. Deixa eu adubar. O bispo T.D. Jakes, ele fala algo muito bom. Ele diz: você está se sentindo num lugar escuro, fedido, esquecido. Calma. Deus não te enterrou, Ele te plantou. E é nesse lugar que você cresce para baixo, em intimidade com Deus, no secreto com Ele, é que te faz permanecer quando a tempestade vem. Porque, queridos, a gente não pode ser somente uma casa bonita. A gente não pode simplesmente só ser um crente que está toda semana na igreja. A gente precisa ter fundamento. E aqui Jesus está falando que existe casa que está ouvindo, mas que o seu alicerce está na areia porque não está praticando. Então, queridos, seja fiel onde ninguém vê. Deus está construindo o seu caráter no secreto. Amém? Porque o tempo, com o passar do tempo, vai se revelando aquilo que estava embaixo, aquilo que estava escondido. E é isso que segura a sua vida quando tudo balança. Amém? Nós precisamos, queridos, entendermos que o que importa não é o externo, mas é o nosso fundamento. É aquilo que está embaixo. Em 2001,
ou 2011, agora eu confundi a data. Houve um prédio em Miami que desabou e matou centenas de pessoas. E todo mundo ficou em choque, porque esse prédio parecia extremamente solidificado. Todo mundo ficou em choque porque ninguém esperava que aquele prédio tão lindo por fora estava com o seu fundamento comprometido. Depois do que aconteceu, eles foram investigar, iniciaram uma investigação a respeito da fundação daquele edifício. E eles descobriram que tinha infiltrações. Eles descobriram que a água estava corroendo. E, sem que ninguém visse, aquele fundamento estava sendo enfraquecido dia após dia. Dia após dia. Até que um dia ele veio abaixo. Como é que está o seu fundamento hoje? Como que estão as suas raízes? Como que está a sua vida secreta com Deus? Como que está o seu coração? Porque a terceira verdade, queridos, é que as tempestades são democráticas. Elas vêm para as duas casas. As tempestades, elas não vão respeitar a sua fase boa. Poxa, logo agora que o meu filho nasceu, logo agora que eu recebi uma promoção no emprego, logo agora, Senhor, que eu estou bem com a minha esposa, com o meu esposo. A tempestade, queridos, ela não obedece à sua agenda. A prova vem, amém? Para justos e injustos. Só que essa tempestade, queridos, ela vai revelar você. Essa tempestade, ela vai revelar o seu fundamento. Ela vai expor aquilo que está abaixo. Então, sim, queridos, tem tempestade que acontece na nossa vida porque a gente cavou com as nossas próprias mãos. Mas tem muitas tempestades que o Senhor permite. Permite. Para que o fundamento seja exposto. Para que a raiz seja exposta. E possa ser construído algo sólido. Algo novo. Amém? Para que você reconheça se esse fundamento talvez precise de um reparo, uma reforma. Quem aqui assistia Irmãos à Obra no Discovery Home and Health? Era muito legal, né? Passava horas assistindo aquilo. As construções nos Estados Unidos são com aquelas placas de gesso e eles tinham um orçamento. Eles falavam, com esse orçamento vai dar para colocar uma banheira que cabe 15 pessoas, a família inteira. Nunca dava certo. Com esse orçamento dá para fazer um cinema debaixo da casa. Nunca dava certo, porque no meio, quando eles começavam a tirar aquelas placas de gesso, começavam a mostrar as paredes, falavam, meu Deus, o sistema elétrico está corrompido. Está danificado. O sistema de gás está danificado. O encanamento está danificado. Aqui vai pelo menos mais uns 15 mil dólares. Aí eles choravam e a gente chorava junto, tadinho. Ficou sem a banheira, sem o cinema dele. Na nossa vida, queridos, não é diferente. As tempestades que são democráticas, que vêm para todo mundo, elas vão expor o que está atrás desse gesso. E elas vão te mostrar, ei, precisa consertar aqui. Ei, precisa trocar ali. O que está precisando de reforma na sua vida? O que tem uma parede linda, com papel de parede de R$1.000? Papel de parede de R$1.000, como se fosse grande coisa, né? Agora, tu nem consegue comprar um papel de parede com R$1.000. Mas tá com um quadro maravilhoso em cima. Mas tira o quadro, tira o aparador, tira a decoração.
Tira aquela placa de gesso. O que está ali embaixo? Será que não está cheio de bolor, fedido, podre? O que está aí dentro da sua vida, do seu coração? Que está lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo. Mas que diariamente você tropeça nisso. Porque quando tem algo danificado, você percebe. É uma goteira aqui. É uma tomada aqui, ali que não funciona. É o ar-condicionado que não funciona tão bem. É o sistema de aquecimento que não funciona tão bem. Você sabe que tem alguma coisa errada. Você não é ingênuo. Porque você conhece. Porque você está todos os cultos na igreja. Você está ouvindo. Você sabe. E tudo bem, aqui eu não estou me colocando como superior. Eu me coloco junto com você. O apóstolo Paulo fala, olha... O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Quem me livrará desse corpo de morte? Jesus. É nesse momento de reforma que nós nos ajoelhamos, nos prostramos diante dele e falamos, Jesus, me ajuda. Eu preciso de restauração. Preciso de reforma. Preciso que o Senhor restaure umas coisas e eu preciso que o Senhor faça novas outras. Preciso que o Senhor coloque a tua mão aqui, Pai, porque Jesus não vai pedir nada para você que antes Ele não tenha te capacitado a fazer. E como as tempestades da vida, elas vêm e elas expõem, o Senhor, Ele está ali ao seu lado, disposto. Mas você precisa ser humilde. Você precisa reconhecer que você precisa de renúncias, que você precisa de sacrifícios. Porque afinal, queridos, construir na areia é a questão da conveniência, é do que é mais fácil. O Evangelho, ele confronta o pecado, ele mexe com a nossa zona de conforto. E a gente precisa, a rocha, ela exige renúncia, desculpa. E enquanto a areia só vai te exigir performance. A casa na areia, ela performa super bem. Só que a casa na rocha, ela exige renúncia. A tempestade, queridos, são as crises da vida, mas também aponta para o juízo final, amém? Onde ele fala que vai ter muito religioso sendo levado pela enxurrada. E a casa não vai cair para muita gente porque Deus é cruel. A casa cai porque ela foi construída em cima de mentiras. A casa cai porque ela foi construída em cima de auto-engano. Quarta verdade, para a gente caminhar, para a gente finalizar. Praticar a palavra, queridos, é ir construindo aos poucos, amém? Como eu disse para vocês, esse fundamento, ele leva tempo. É o ser constante no básico. Então, assim, você quer a casa da sua vida firme? Pega a pá, pega a enxada e começa a cavar profundidade no Senhor, profundidade na palavra, profundidade na sua vida de oração, profundidade, falar, Senhor, eu te conheço, Pai, mas eu quero te conhecer mais, Jesus. Eu conheço a tua palavra, Senhor, mas eu quero conhecer mais, Jesus. Eu preciso de mais, Senhor, eu preciso de mais, Jesus. Aquilo que em Ezequiel diz, olha, existem águas que dão nos artelhos, nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos. Mas, Senhor, eu quero mergulhar em águas profundas em Ti. Eu quero sair, Senhor, desse lugar de raso.
Eu quero sair, Senhor, desse lugar de fé emprestada dos outros. Eu quero sair desse lugar, Senhor, de contar testemunho dos outros, de contar milagre dos outros. Eu quero, Jesus, viver as minhas experiências contigo. Eu quero, Jesus, ter as minhas vivências profundas. Somente eu e você. Somente eu e tu, Jesus. Nesse lugar, Senhor, aonde o Senhor me conhece por completo. E aonde o Senhor me chama a abdicar, onde o Senhor me chama a sacrificar, onde o Senhor me chama a renunciar, e eu entrego a Ti. Em sinal de rendição, em sinal de confiança. E isso requer, queridos, você ser constante. Constante no básico. O básico bem feito, sabe? A disciplina espiritual que você precisa fazer todo dia. Você não escova os dentes todo dia? Amém. Toma banho todo dia. E muitas vezes a gente sai de casa, dentinho escovado, Listerine, cabelo na régua, cabelo escovado, melhor roupa. Mas o seu espiritual está todo descabelado, de dente sujo, com bafo de mau hálito. Porque você não deu a primícia do seu dia ao Senhor, os seus primeiros minutos ao Senhor. E você já saiu na correria. E a sua Bíblia está lá, linda na decoração da casa. Paradinha. No criado mudo. Quem olha, entra no seu quarto. Fala, mulher de oração e de palavra. Homem de oração, homem de palavra. Mas ninguém sabe que ela está ali fechada já faz uns 15 dias. Que você não abre para ler e sublinhar um versículo. Você acha, meu Deus, se não der tempo de eu sentar, abrir, ler uma parábola inteira, ler pelo menos 3 comentários bíblicos, estudar, fazer uma exegese sobre aquilo, então não valeu. Não, querido, não é assim que funciona. Às vezes você vai ter esse tempo, sim, e é bom, é ótimo, é maravilhoso. Mas no seu dia a dia você precisa, muitas vezes, pegar um versículo. Coloque o reino de Deus acima de todas as coisas. E as demais vos serão acrescentadas. E aí você vai para a vida, você vai para o trabalho. E aí você pensa, essa decisão aqui glorifica a Deus? Essa decisão aqui, Deus está em primeiro lugar? Então o resto está tudo certo. E aí você está praticando, todo dia. E aí você acha que nada está acontecendo com você, mas você está sendo enraizado. Você está plantando as estacas. E sabe quando isso vai aparecer? Quando a tempestade vier. Quando o vento bater. Quando vier a crise financeira, a crise conjugal. Quando vier o inesperado. E aí você percebe, nossa, nem eu imaginava que eu iria lidar com isso do jeito que eu lidei. Sim, lidou. Porque todos os dias você estava se alimentando do Senhor. Você achou que não estava acontecendo nada. Mas você estava construindo o seu caráter espiritual no Senhor dia após dia. E quando a crise veio, você falou, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu conheço o Deus que eu tenho. E eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que as crises dessa vida, elas simplesmente vão mostrar o que tem dentro de mim. Elas vão purificar a minha fé. E elas vão me levar a um lugar novo em Deus que eu ainda não acessei.
conhecer uma face de Deus que eu ainda não conhecia. Assim como Jó fala: Senhor, antes eu conhecia só te ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Agora, Senhor, os meus olhos te veem. É isso, queridos. Você está praticando a palavra e construindo aos poucos, diariamente. E quinta verdade, queridos, o que permanece é o que foi firmado em Cristo. A religião não é rocha, amém? A rocha não é uma doutrina, a rocha é a pessoa. E quem tem vida com Cristo, queridos, pode até balançar, mas não vai cair. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aquele monte, você vai olhar ele em diversas estações, talvez em uma estação ele vai estar mais seco, em outra estação ele vai estar mais florido. Ele pode mudar com o tempo, assim como eu e você podemos mudar. Um dia estar mais convicto, outro dia já estar um pouco mais temeroso, outro dia se sentir fraco. Mas o que importa é que você permanece no mesmo lugar, que você cai aos pés de Jesus. E é isso que te torna inabalável. Não porque você não balança, mas porque quando você balança, você sabe que existe um fundamento profundo que foi construído dia após dia no seu secreto com o Senhor e que ninguém te rouba.